Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema do nosso vídeo de hoje, o tema desse nosso vídeo é precipitação e sabedoria. Precipitação versus sabedoria. Antes de começar a abordar sobre o nosso assunto desse vídeo, já pedi para você se inscrever no canal, deixar seu like e não esquece de deixar aí nos comentários a sua opinião ou sua sugestão relacionada aí ao assunto abordado. Precipitação e sabedoria. A pessoa precipitada, ela age baseada no medo. Geralmente a pessoa precipitada, ela se apressa para tirar suas conclusões. E isso não é bom, porque se você é apressado, você vai acabar sendo injusto também. Porque na pressa, você vai fazer julgamentos errados em relação às outras pessoas. Então, a precipitação, ela vai te fazer tomar várias decisões erradas. E geralmente o precipitado, ele vai agir baseado no medo e não em fatos. Ele não vai ser analítico. Ele sempre vai correr no medo de ser passado para trás ou sofrer algum prejuízo ou ter algum prejuízo em alguma situação ou mesmo na vida. Então essa é a precipitação. E a sabedoria já é bem diferente. Com a sabedoria você vai aprender, você vai absorver conhecimento de uma maneira filtrada. Você vai ter coragem de enfrentar a realidade. Você vai querer fazer pergunta, porque pergunta já faz parte de princípios de quem é sábio. Você faz perguntas sempre antes de tomar conclusões. Então a sabedoria, para a sabedoria, o sábio ele sempre vai agir sem pressa. Ele não vai ter pressa. Ele vai agir baseado nas informações, nos dados, nos fatos. E o precipitado não, ele vai agir apressado, vai tirar conclusões erradas e ele ainda vai pensar que está sendo esperto. E na verdade ele está sendo esperto, mas não sábio. Porque o sábio ele vai analisar de uma forma mais ampla uma situação. E o precipitado, que é o esperto, ele vai agir baseado no medo de perder. Então, precipitação é você
É a pessoa que ele quer agir para não passar por situações de erro, de prejuízo, para não sofrer danos. Ele vai acabar se apressando para tirar suas conclusões. E nessas conclusões, ele vai perder várias oportunidades na vida, vai perder oportunidades grandiosas de conhecimento, de coisas que talvez lhe dariam um resultado muito, muito maior do que aquele que ele obteve na pressa, na precipitação. E geralmente também precipitado ele vai ser injusto no seu julgamento. Ser rápido na conclusão sobre algo não é ser sábio, e sim medroso. Você que pensa que você tirando uma conclusão rápida sobre alguma coisa, você está sendo sábio. Não, você não está sendo sábio, você está sendo medroso, você está se acovardando. Você está pulando uma análise, você está sendo na verdade um covarde, né? Portanto, você não pode se apressar para responder ou concluir sobre algo. Existem pessoas que elas se dizem sábias, e elas costumam até usar uma expressão de que elas são vividas, que elas são uma expressão lá da minha região, do Nordeste. A pessoa costuma falar que é macaco velho. Ah, eu sou macaco velho, eu não caio nessa conversa. Mas geralmente esses macacos velhos, eles são pessoas que tiveram uma conclusão errada sobre algo em um determinado momento. E nessa conclusão, a gente já está nessa expressão, a gente já está falando conclusão. Você tirou uma conclusão, então você concluiu aquilo. Você já deu ali a sentença daquilo, você já finalizou aquele processo de pensamento. Então você já concluiu que aquilo é aquilo que você imaginou, sem fazer nenhuma análise, sem fazer pergunta. Você concluiu aquele pensamento. Aí você viveu a sua vida toda baseada nessa conclusão precipitada. Então esse é o perigo de ser precipitado, porque você acaba perdendo várias oportunidades na sua vida, você acaba perdendo a oportunidade de conhecer a verdade com a precipitação. Então o macaco velho, geralmente ele vai agir dessa forma, baseado no medo de algo que ele tirou uma conclusão muitas vezes errada em um determinado momento da sua vida. Vou citar alguns exemplos aqui de conclusões que as pessoas tiram, né? Algumas coisas que as pessoas tiram conclusões, sejam elas positivas ou negativas, mas que essas conclusões elas vão afetar em várias decisões que elas vão tomar no decorrer da sua vida. Um exemplo são as conclusões
que eu vou citar aqui algumas coisas, algumas referências aqui de coisas, de pessoas e instituições que as pessoas elas costumam tirar conclusões precipitadas. E mais um ponto aí do precipitado é o precipitado ele sempre vai tirar conclusões baseadas no medo. Eu tinha acabado de pensar aqui em uma palavra, mas vamos dar prosseguimento aqui. Então deixa eu falar para vocês aqui sobre algumas instituições, algumas coisas que o precipitado costuma... Assim, um ponto da precipitação é a generalização. Então nosso assunto de hoje é precipitação versus sabedoria. Na precipitação, você vai ter pessoas que generalizam tudo. Na sabedoria, você vai ter pessoas que fazem perguntas para tudo. Esses são os pontos mais importantes de cada um. Os pontos mais decisivos. Por que o precipitado ele vai perder oportunidades? Porque ele vai, em várias situações, ele vai generalizar. Ele não vai analisar. O sábio ele vai analisar, ele vai fazer pergunta. Então quem faz pergunta vai adquirir resposta. Aí através da resposta é que o sábio vai tirar a sua conclusão final. E o precipitado vai generalizar. Ele vai ali ouvir uma situação sobre algo. Aí por conta do medo, ele já vai generalizar aquela situação. Ele vai colocar aquela situação como uma limitação para a sua vida. Então vamos falar aqui de alguns pontos de referência, que é o que as pessoas mais tiram conclusões precipitadas, que as pessoas mais generalizam, que é alguns que eu anotei aqui para mim falar para vocês, é a igreja, ter filhos, casamento, pastor e paz. Eu coloquei somente esses aqui, mas são muito mais. Muito mais coisas, mas o que veio primeiro na minha mente aqui foi esses pontos, que é o que eu acredito que as pessoas mais tiram conclusões. Tem outro ponto que as pessoas tiram conclusões também precipitadas, que é política. A política, sobre política. Sejam as conclusões positivas ou negativas, não importa. Eu não estou aqui querendo te dizer, nesse vídeo eu não quero te falar sobre o que é bom, o que é ruim desses pontos. Eu só estou informando para você que esses são os pontos que as pessoas, um dos pontos que as pessoas mais tiram conclusões precipitadas, sejam elas positivas ou negativas. A questão não é se você vai tirar a conclusão positiva ou negativa. A questão é se de fato aquela conclusão é baseada em informações, em dados. Então, quando você passa a tirar suas conclusões baseadas nos fatos, você vai obter melhores resultados na sua vida. Você vai ter uma vida de retidão,
Principalmente você vai viver na verdade. Você não vai tomar uma decisão por conta de várias pessoas estarem tomando aquela decisão. Você não vai tomar a sua decisão apenas porque a maioria está pensando, a maioria está fazendo. Você vai tomar a sua decisão baseada em fatos. Para você tomar decisões baseadas em fatos, você não pode se precipitar. É por isso que na palavra de Deus a sabedoria ela é muito falada na palavra de Deus. Eu vou ler aqui um versículo para você que fala da sabedoria, que é um ponto que a gente está abordando hoje no nosso vídeo. Olha só, está em Provérbios 2 e 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Se você tirar conclusões precipitadas, você vai acabar sendo injusto. Você não vai ser uma pessoa reta. Você vai ser apenas um medroso, um covarde. Você só quer tirar uma conclusão ali de um assunto para seguir uma manada. É escudo para os que caminham na sinceridade. Sinceridade. Pois é, acabei de ler aqui Provérbios 2, do 4 ao 7. Então, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Agora, sobre o outro ponto aí do nosso assunto, vou ler aqui Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Por que o precipitado peca? Porque o precipitado ele vai sair por aí generalizando tudo. Ele vai fazer julgamentos injustos, vai tirar conclusões precipitadas, vai tirar conclusões injustas por conta de alguma frustração, de alguma situação que aconteceu na sua vida em algum momento, por algum motivo, ou até mesmo de alguma situação que ele viu acontecer na vida de outra pessoa próxima, ou de qualquer outra forma que a pessoa vai fazer ali uma análise muito rápida e vai tirar sua conclusão apenas pelo medo de tomar prejuízo. Eu já vi que essa situação, quando fazemos dessa forma, essa situação acontece assim. Então, um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de ter filhos. Talvez você viu alguém passando, a pessoa vê alguém passando uma dificuldade na criação dos filhos. Aí ela vai tirar uma conclusão de não ter filhos.
Isso foi uma conclusão precipitadíssima. Aí você vai perder a oportunidade de dar fruto, de ser um arqueiro, de ter seus filhos, de ter descendência. Você vai perder a oportunidade de fazer uma coisa que é tão abençoada, que é uma herança que Deus nos deu, que é ter filhos. Você vai perder a oportunidade de ter filhos por conta de uma simples conclusão apressada que você teve, apenas pelo medo de perder, de tomar algum prejuízo, pelo medo de uma situação que você nem tem certeza de que ela vai acontecer com você. Apenas porque você viu acontecer na vida de outra pessoa e você não sabe nem o que essa pessoa fez para estar passando por aquilo. Você não sabe nem o porquê daquela pessoa estar passando por aquilo. Você não sabe qual foi as atitudes passadas dessa pessoa. Mas você quer tirar ali uma conclusão para a sua vida toda através de um acontecimento de um terceiro. Então isso que é a precipitação. A precipitação ela pode te limitar na sua vida. Então você precisa mudar a sua maneira de analisar as coisas. Essa precipitação ela é um tipo de precipitação que ela é a mais perigosa, que é a de você tirar uma conclusão sobre um assunto que faz parte ele vai fazer parte de uma situação da sua vida. Ele vai gerar um impacto na sua vida. Então essa é uma precipitação perigosa. Mas tem também as pessoas que se precipitam de forma também a pensar, a tirar conclusões erradas sobre a sabedoria também. O que é uma conclusão errada sobre sabedoria? Tem muitas pessoas que estudam, buscam conhecimento, que isso sim é uma atitude sábia. Agora, buscar conhecimento é uma atitude sábia. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento também tem que ter sabedoria nessa situação. Nessa ação que você vai ter a partir daquele conhecimento que você teve. O que você vai fazer com esse conhecimento? Aí, o que você vai fazer com o conhecimento que você adquiriu é que vai poder te dar a conclusão de que você é sábio ou não com aquele conhecimento. Mas o que acontece? Muitas pessoas acham que ter um diploma é sabedoria. Ter um mestrado, um papel carimbado é um sinônimo de sabedoria. Mas a sabedoria ela não é somente você adquirir conhecimento. Sabedoria ela vai ser
o que você vai fazer, as suas atitudes com aquele conhecimento. Então não adianta você conhecer, saber os nomes de todos os livros da Bíblia, não adianta você conhecer toda a genealogia, você ter um curso teológico, se você é uma pessoa precipitada, se você é uma pessoa que generaliza tudo. Você pode ter lido a Bíblia toda, você pode ter lido vários livros, mas você não está dando frutos, porque você está agindo de uma maneira limitada. Então você precisa mudar as suas atitudes. Você precisa rever a sua maneira de tirar conclusões sobre determinados assuntos. Porque as conclusões é que vão gerar as suas ações. Você vai agir sempre baseado na conclusão que você teve sobre cada estudo, cada assunto. Então, pare de tomar decisões precipitadas, pare de tirar conclusões precipitadas sobre algo. Tire as suas conclusões baseado em fatos. Tire as suas conclusões baseado em dados. Tire as suas conclusões baseado na palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela vai ser a base de todo o nosso viver. Nós temos que ter o nosso maior embasamento aqui na palavra de Deus. Aí, quando eu falo de conclusões precipitadas sobre ter filhos, você tira uma conclusão precipitada, você acaba decidindo, não vou ter filhos, porque eu vi que a minha mãe, ela só teve dificuldade na nossa criação. Eu não vou ter filhos porque eu vi a vizinha sofrendo com o filho dela, aconteceu algo que... Mas isso não pode ser um motivo, isso não pode ser uma pequeníssima informação, um pequeno contexto desse não pode te dar a certeza para tirar uma conclusão sobre aquilo. Você precisa examinar, analisar as coisas, analisar os fatos, analisar o ocorrido. Você tem que buscar conhecimento, você tem que estudar, você tem que ter sede de obter respostas. Se você não tiver essa sede, você vai tirar conclusões precipitadas sobre tudo. Quando você tira uma conclusão sobre algo, você imediatamente já está informando para o seu cérebro qual vai ser a sua ação baseada naquilo. Qual vai ser a sua ação quando aquele momento chegar na sua vida. É o medo do prejuízo. É o medo de prejuízo. Prejuízo, ele vai te ensinar. Não é para você sair por aí tomando prejuízo. Mas quando você tiver um prejuízo, lembre-se que esse prejuízo ele te gerou uma experiência. Mas o prejuízo também ele deve ser analisado. Você deve analisar o que te fez tomar aquele prejuízo. O que aconteceu? Qual foi a verdadeira... qual foi o verdadeiro motivo, o verdadeiro... qual foi a situação que gerou aquele prejuízo? Você tem que analisar tudo, você não pode tirar a sua conclusão sobre nada.
antes de se fazer perguntas, antes de obter respostas. Se for uma situação que você obrigatoriamente tenha que decidir rápido, decida ali naquele momento, mas em outro momento estude aquela situação. Tome ali a sua decisão para você poder agir, como é uma situação de você agir obrigatoriamente, haja. Faça o que tem que ser feito ali naquele momento, mas depois você vai fazer uma reanálise daquela situação para você poder ter fatos sobre aquilo. Aí, essa questão da precipitação, ela vai te limitar na sua vida, ela vai te deixar muitas vezes estagnado. Às vezes você vai estar até em uma situação confortável entre aspas, porque não adianta você estar confortável em um momento da sua vida, seja grande ou pequeno, mas quando você chega lá em uma parte da sua vida, você começa a perceber que você deixou de fazer várias coisas que você poderia ter feito. Você fez várias coisas que não era para você ter feito. Mas por que você fez? Porque você tirou conclusões precipitadas. Todos nós já tiramos conclusões precipitadas. E não é o fato de nós termos cometido erros no passado que nos impede de começarmos a analisar. O importante é o agora. O passado você pode usar apenas para aplicar a experiência que você teve no seu agora e no seu futuro. Talvez você já fez muitas coisas erradas, talvez você tomou muitas decisões precipitadas, você tirou conclusões erradas, você julgou errado. Talvez você está se dando conta agora nesse vídeo. Mas isso não quer dizer que acabou. Você ainda está vivo. Você ainda pode. Você pode mudar. No meu primeiro vídeo eu falei sobre a necessidade de aprovação. A nossa reputação aqui na Terra, nós precisamos ter ética, moral, nós precisamos ter uma vida de equilíbrio, mas nós não podemos criar um falso personagem, viver uma pessoa que nós não somos apenas para passar uma imagem falsa de que nós somos algo que nós não nem mesmo analisamos. A gente falou muito aqui da precipitação. Vamos falar um pouco sobre a sabedoria. A sabedoria. Para a sabedoria, para você ser sábio, você só precisa se fazer perguntas. Você precisa fazer perguntas. As perguntas, elas vão te dar melhores conclusões. Porque com as perguntas você vai obter as respostas. E a partir do momento que você tiver as respostas é que você vai poder tirar a sua conclusão.
Tenha sede de obter respostas. Examine as Escrituras. Ela é a base. As outras coisas você vai usar e usa o seu discernimento que você vai buscar na oração, na palavra. Eu sou cristão. Eu sou um cristão. Eu não nego a minha fé. Eu sou cristão e eu tenho certeza. Eu já sou cristão, eu já sou salvo, eu sou lavado, sou renovado, eu fui renovado. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Pela graça de Jesus. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Mas isso não quer dizer que você não pode ser uma pessoa analítica, verdadeira, sincera. Isso não quer dizer que você não deva buscar a santidade, que você não deva buscar a perfeição. Nós não sermos perfeitos não quer dizer que você não deva buscar. A sabedoria é simples, você só precisa fazer perguntas. Faça perguntas, faça perguntas. Não esteja em ambientes que você já tirou a sua conclusão, que você já fez a sua análise, você já viu que não é um bom lugar, você já viu que não é um lugar de pessoas que estejam no mesmo propósito que você, que estejam fazendo as coisas de uma maneira que vai influenciar na sua vida positivamente. Busque a companhia de pessoas que vão te ajudar a passar para o nível que você almeja estar. Nível de mentalidade, nível de pensamento. Busque conhecimento. Busque respostas. Assim você vai se tornar cada vez mais sábio. E a sabedoria ela vai te dar resultados extraordinários. Esse canal aqui, esse meu canal é para te motivar, para que você possa se desenvolver de uma maneira saudável. Não é para você desenvolver coisas que lá no futuro você vai sofrer. Desenvolver pensamentos que vão te desgastar futuramente. Aqui é para você aprender a desenvolver baseado na palavra, baseado nos princípios de Deus, baseado no que é correto, baseado em coisas que não são contra a lei ou contra os princípios de Deus. Voltando aqui a falar do precipitado. A precipitação ela te limita. A precipitação te limita. Pare de ser apressado. Pare de querer saber sobre todos os assuntos. Pare de querer mostrar que você sabe, que você entende sobre algum assunto. Essa pressa te atrapalha.
Ela te impede de aprender. Você em algum momento da sua vida entendeu que errar é abominável. Eu falei isso no meu primeiro vídeo. Você pode ter aprendido e aprendeu errado, porque errar é natural. Você errar te gera uma experiência maior. Se você passou por algum lugar e você cometeu erros ali, na próxima vez que você passa ali, você já vai errar menos. Ou às vezes nem errar você vai mais. Você já vai ter a experiência de ter errado. Talvez você ache que a pessoa que passa lá e não erra, ela não errou porque ela é algo mais que você é inferior a ela, não. Talvez ela não errou porque aconteceu, ela passou, não errou, mas ela não teve a experiência de errar. O impacto que um erro pode gerar nessa pessoa já vai ser maior do que o impacto que você vai ter no seu próximo erro. Pense no lado positivo também. Analise, faça perguntas. Aí você tirou conclusões, você quis ser aprovado por um determinado grupo de pessoas. Você quer ser aprovado pelo seu grupo da faculdade, você quer... Como você não teve um embasamento, talvez você tirou alguma conclusão na sua vida. Uma conclusão errada sobre igreja, uma conclusão errada sobre ter filhos, uma conclusão errada sobre casamento. A maioria das pessoas que tem limitações, as pessoas que se limitam, elas às vezes até pessoas que dizem acreditar. Escute só isso que eu vou falar agora. As pessoas que acreditam, elas dizem que acreditam em Deus. Até pessoas que estão dentro de alguma religião dizem que acreditam em Deus, mas pela questão da precipitação, pelo medo, elas acabaram entendendo que a situação que ocorreu na sua vida a culpa foi de Deus. Elas querem culpar a Deus. Então as pessoas começam a tirar conclusões sobre tudo. Aí elas vão criando ali barreiras, limitações. Elas tiram conclusão sobre igreja, sobre ter filhos, sobre casamento, sobre pastor, sobre pais, sobre política. E quais são as conclusões? Conclusões que generalizam. Conclusões generalizadas. Elas... Se fulano teve problema com filhos, eu não vou mais ter filhos. Se aconteceu coisa tal, na igreja tal, no dia tal, no momento tal em que eu estava lá, aconteceu algo na igreja. Aí você cria um problema com a igreja, você cria um muro. Você cria um muro. Você cria uma barreira. Casamento. Ah, aconteceu coisa tal na vida de fulano de tal, casamento. Não quero mais casamento. Ah, aconteceu algo tal, vi pastor tal fazendo coisa tal. Ah, não quero mais conversa com o pastor. Esse é um ponto bem mais delicado, que é o ponto dos pais. Ah, os meus pais fizeram isso, fizeram aquilo.
Aí muitas vezes você cria também uma mágoa, e aquela mágoa ela vai só te ferindo, te ferindo, te ferindo. Lá no final, quando a sua vida já passou ali todinha, quando passou quase todas as oportunidades, não todas, que nós temos oportunidade enquanto nós temos vida, quando já passou todas as oportunidades, todas não, quando já passou quase todas as oportunidades, aí você se dá conta de que as coisas não caminharam do jeito que eram para caminhar. Às vezes você querendo agradar o seu grupo, seus amigos, agradar os seus amigos, agradar um certo grupo que você conheceu. Você tira uma conclusão, baseado naquela conclusão, você vai entrando em situações, seguindo vários ventos, várias tempestades, várias histórias, você vai seguindo aquilo, não por análise de fatos, mas apenas por uma conclusão que você precipitadamente tirou no seu passado, em alguma situação. Aí por conta dessa conclusão você faz escolhas erradas. Imagina agora você passa a sua vida toda, vou usar como exemplo aqui um ateu. Você passa a sua vida toda dizendo que é ateu. Por conta de um professor que você admirava. Aí por que você tomou essa decisão de ser ateu? Você toma a decisão baseada em uma conclusão errada que você tirou sobre Deus, ou sobre a igreja, ou sobre pastor, ou sobre religião. Aí você passa a sua vida toda fazendo algo baseado em uma precipitação. Aí você descobre que o seu professor se converteu. Aí onde você fica na história? Então, se você identificar que você tirou conclusões baseadas em precipitação, em pressa, em medo, comece a reanalisar, meu amigo. Comece a reanalisar. Reanalise. Veja os fatos. Veja pelos fatos, veja pelos dados. Faça a pergunta e obtenha as respostas. Não espere a vida acabar. Não espere mais o tempo passar. Você precisa conhecer a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um fato. Você tem que conhecer a verdade. Pare de se basear na precipitação, no medo. Se baseie. Decida-se pelos fatos. Pois é, pessoal. Eu vou chegar aqui ao final desse vídeo. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, e
Agradecer a cada um. Agradecer você pela sua visualização. Deixa aí o seu like. Compartilhe o máximo que você puder. E deixa aí, não esquece de deixar aí nos comentários a sua sugestão, a sua opinião. E a sua crítica. O que você pode ficar à vontade nos comentários. A sugestão para um novo tema, para um novo vídeo. E que Deus nos abençoe. E que nós tomemos as nossas decisões baseadas nos fatos e na verdade.